Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Diga comigo, ele lhes pregava a palavra. É o que está acontecendo com você aqui agora. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Diga comigo, vendo, não é ouvindo. Vendo, não é ouvindo. Vendo, vendo o quê? Vendo o quê? Vendo a fé. E quem estava vendo a fé dele? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, deixa eu dar uma parada aqui, por favor. Deixa eu falar aqui. Baixa sua Bíblia e acompanha comigo aqui. Nós vamos falar de 2 tipos de pessoas aqui, tá? E nós vamos falar do espírito da fé de verdade. Observe que Jesus estava numa casa pregando a palavra. E a multidão se reuniu todos para ouvir a palavra. Aí vem 4 homens carregando um paralítico numa maca. Quando chegaram até a casa onde Jesus estava assim, lotado. Lotado. Nem próximo à porta tinham condições de chegar. E aí? Voltamos outra hora? Está cheio demais? Retornamos outro momento? Deixa para lá? Se tivesse que ser, talvez não é minha hora? Porque são questionamentos, são muitas vezes desculpas que damos. Acho que está muito cheio aqui, está muito lotado, talvez não seja a ocasião. Voltamos outra hora, voltamos outro momento. Não vai dar para se aproximar de Jesus. Muita gente na porta da frente, pelas janelas também não dá, porque está tudo lotado. Porta do fundo também não tem por onde, então não tem jeito. Foi esse o espírito que estava neles? Vendo que não tinha como entrar pela porta da frente. Olha que espírito interessante. Olha o que é fé. Olha o que é fé, porque a verdadeira fé ela é sempre acompanhada de obras. A verdadeira fé é sempre acompanhada de obras. Nenhuma dessas colocações foram feitas. E sim, espera aí, nós chegamos até aqui,
lotado, mas nós não vamos voltar assim não. Nós não vamos retornar dessa maneira. Nós viemos aqui com um objetivo, nós cremos nesse milagre, nessa vitória, nessa definição, e nós não vamos retornar do jeito que estamos. E aí, o que foi a atitude deles? Se não dá pela porta da frente, de algum jeito vai ter que dar. De alguma maneira vai ter que dar. E aí imagine, subiram no telhado. É fácil olhar a passagem bíblica e analisar, nossa, que bacana, vamos analisar o espírito. Se colocar no lugar das pessoas. Aquela casa tinha um dono. Aquela casa não pertencia a eles. Aquele lugar não pertencia a eles. Espera aí, eu não vou voltar, nós não vamos voltar como estamos. Então, subir ao telhado, remover a cobertura, e desceram o paralítico aonde Jesus estava. Olha que atitude. Se não dá pela porta da frente, vai ter que dar por algum lugar, porque eu creio. Nós não vamos voltar da mesma maneira, nós não vamos voltar com esse problema. Isso comprova quando a pessoa realmente quer, quando a pessoa realmente está determinada, quando a pessoa, porque sempre que nós vemos uma pessoa vencendo, alcançando o seu objetivo, é sempre mais fácil pensar que para ela foi mais fácil, mas não que ela andou uma légua a mais, como Jesus ensina. Não, é mais fácil imaginar que para ela foi mais fácil do que imaginar, me colocar no lugar e dizer, não, essa pessoa ela andou uma légua a mais, ela deu um passo a mais. Ela não parou diante do obstáculo, ela não parou diante da dificuldade, ela não parou diante do natural, ela foi além, ela foi no sobrenatural. Porque é sempre mais fácil a gente achar que foi mais fácil para o outro, mas a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente não está vendo as atitudes de fé da pessoa. Nós não estamos vendo as batalhas que ela enfrentou, a luta que ela enfrentou, momentos de oração, momento de perseverança, momento de jejum, momentos que Deus está olhando para ela e se agradando das atitudes dela. Porque Jesus ensinou a andar uma légua a mais. Jesus ensinou que quando nós fazemos somente o que foi determinado que façamos, nós ainda somos servos inúteis. Porque só fizemos o que foi mandado fazer, nada mais. Muitas vezes a gente solta rojão com algumas pequenas atitudes. E na verdade, Jesus mesmo ensinou que quando nós fizermos tudo o que foi mandado fazer, ainda devemos dizer que somos servos inúteis, porque não fizemos nada mais do que foi mandado. Quando começamos a deixar um pouquinho de ser servo inútil, quando vamos um pouco além. Quando vamos além do que foi mandado, do que foi determinado. Amém, pessoal? Olha que espírito, porque Jesus disse assim, está escrito assim, vendo a fé deles. Não foi ouvindo, vendo a fé deles. Vendo aquela atitude de perseverança, aquela atitude corajosa, aquela atitude de fé, vendo. E o interessante é outra coisa bacana, né? Como é bom você estar cercado com pessoas do mesmo espírito. Como é bom você estar cercado, rodeado de pessoas com o mesmo espírito, com a mesma fé. Como é bom. Porque o paralítico estava cercado havia 4 pessoas carregando, mas estava na mesma fé.
No mesmo Espírito. Ô bispo, mas eu não tenho. Tem. Todos nós temos. Nós é que sabemos, nós é que decidimos. Se eu não tenho ao meu lado, justamente ao meu lado, se eu não tenho na minha casa, eu tenho na igreja. Eu tenho, no mínimo eu tenho na igreja. Tenho pessoas que falam a mesma língua que eu, as pessoas que vão concordar comigo, as pessoas que vão orar junto comigo, nós temos. Às vezes você na sua casa, você ouve um tipo de palavras, você vem para a igreja e você recebe outro tipo de palavra. É verdade ou não é? Às vezes na sua casa você escuta um monte de coisas que não te agrada, só palavras negativas, cobranças e etc. Dentro da igreja você tem ouvido palavras que te impulsionam, que faz com que você siga em frente, que faz com que você creia na sua vitória, independente do que esteja acontecendo. Amém? O Senhor sempre providencia. Agora, nós é que vamos decidir com quem nós queremos realmente compartilhar situações que requer a fé, atitudes de fé. Amém? Aí, como todo lugar, que é um ponto que eu quero que você preste atenção, que versículo eu parei? Versículo 6. Você me dá uns 10 minutos para eu achar o 6 aqui? Dá sim ou não? Diz assim, ó. Estavam sentados ali, diga comigo, alguns mestres da lei, que não serve para nada, certo? Está cheio de mestres da lei por aí. Letra sabe tudo, sobre fé não sabe nada. Letra sabe de tudo, sabe ensinar, sabe falar, sabe dar opinião na vida dos outros e orientação na vida dos outros, é o que ele mais sabe, não sabe na sua. Não sabe na sua. Na sua própria vida, na dos outros sabe, dá assim, que é uma coisa linda de se ver. Aí estavam ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Tem outra tradução aí? Arrazoando em seus corações, murmurando. Vamos simplificar, murmurando. Aí diz assim, e estava fazendo isso aonde? Ou no seu íntimo, Porque esse homem fala assim? Sabe por que eu dou risada? Só muda o tempo, só muda a época e as pessoas. A atitude é a mesma. Você pensa que isso não tem aqui dentro? Por que esse homem fala assim? Quem ele pensa que ele é? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Amém? Até agora nós falamos de quem? Do paralítico, né? Da atitude de fé, da atitude positiva. Eu ia ouvindo a palavra assim, já ia se moldando.
Já ia raciocinando, opa, peraí, a atitude desse povo, a atitude de fé desse povo, a perseverança desse povo, esse povo não parou diante da dificuldade, esse paralítico, ele não viu o obstáculo, a dificuldade que aparentemente não tinha jeito, aparentemente não tinha como ele chegar até Jesus, mas ele estava tão determinado, ele tinha tanta certeza da vitória, ele tinha tanta certeza que ele ia alcançar o milagre, que se não deu por aqui, se não deu por ali, vai dar por algum lugar, mas eu não volto, eu me recuso a voltar com esse problema para trás. Foi abençoado? Sim ou não? Foi abençoado? Você viu o espírito dele? Como todo lugar, aí você escolhe, que você sabe que, olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Tudo que você ver aqui, ó, tudo que você ver aqui, tudo, o fraco, o mentiroso, o caluniador, o Judas, o traidor, tudo que você ver aqui, tem aqui. Ô bicho, o senhor está me chamando disso? Não, entenda bem o que eu vou dizer. A história só se repete. Você vai ser o paralítico da vez, você vai ser o mestre da lei da vez, você vai ser o Judas da vez, você que escolhe. Você não tem o livre-arbítrio? Sim ou não? Sim ou não? Você tem liberdade para escolher. Você tem liberdade para escolher quem você será, em quem você vai se espelhar, como você vai se moldar, porque nós estamos aqui para nos moldarmos. Antes de Jesus, eu pensava de uma forma, antes de Jesus, eu tinha uma maneira de pensar e de agir. Depois de Jesus, depois que conheci a palavra, fui me moldando acerca da palavra, à luz da palavra. Mas isso não muda. Aí, no mesmo ambiente de fé, aonde Jesus estava pregando, aonde Jesus estava ensinando a palavra, tinha pessoas sedentas da palavra, pessoas que queriam aprender a palavra, pessoas que acreditavam no poder da mudança, pessoas que acreditavam no milagre, pessoas que acreditavam no sobrenatural, a exemplo aqui o próprio paralítico, que paralítico na verdade, a maior paralisia é a paralisia mental e espiritual, e nós vamos ver isso agora, mas ali também havia pessoas com ideias próprias, pessoas cheias de si mesmo, pessoas só preocupadas com religião, só com letra, pessoas que não estavam ali por uma outra razão, por um outro motivo, senão para contrariar, para questionar, questionar, pessoas que estavam ali e perdendo o seu tempo precioso, ao invés de absorver o Espírito da fé e serem abençoadas também, alcançarem coisas novas também, pessoas que estavam ali somente com o objetivo de questionamento, murmuração, discordar. Aí nós vemos aqui, estavam ali alguns mestres da lei, conhecia tudo de letra, mas completamente desprovidos de fé, e conforme Jesus estava ensinando e fazendo, mostrando e abençoando, então se levantou os mestres da lei, dizendo assim: quem ele pensa que é? Que absurdo! Que absurdo! Estavam arrazoando, murmurando em seu coração. Não estavam ali para ser abençoados. Não estavam ali para absorver a palavra e viver também coisas novas.
Tanto é que não puderam viver coisas novas. Esses não puderam viver. Não puderam viver. Estavam presos demais. Presos demais à letra, religião, à tradição. Cheios demais de si mesmos. Então não tinham o que receber, já estavam cheios. Mas cheios do quê? Cheio de um lixo que não acrescentava nada na vida deles. Cheio de orgulho, cheio de religiosidade, de vaidade, cheio de lixos que não acrescentaria absolutamente nada na vida deles. E tanto é, olha para mim que eu não estou falando por falar, hein? Tanto é que na mesma situação, na mesma casa, você vê que alguém que chegou depois, com atitude de fé extraordinária, não olhando para as limitações, não olhando para as barreiras, não olhando para as dificuldades, mas crendo, não, eu creio que se nós chegarmos até Jesus, nós vamos viver um grande milagre, nós teremos uma experiência, eu serei curado, eu serei abençoado, se Jesus se agradar da nossa fé, nós vamos alcançar esse milagre, vai mudar tudo, vai mudar, eu creio nisso, e tanto é que alcançaram. E os mestres da lei que estavam ali tranquilamente ouvindo a palavra, não estavam com o coração aberto, não estavam abertos, estavam só para dizer o que era certo ou o que era errado, o que concordavam ou o que não concordavam. Você acha que Jesus estava precisando que alguém concordasse com ele, sim ou não? Você acha que Jesus precisa que alguém fique concordando com ele, sim ou não? É aquela velha frase, o que vai mudar? Eu sem Deus eu não sou nada. E ele sem eu, e ele sem nós. Ele continua sendo Deus, a mesma coisa. Amém? Amém? Então, nós precisamos cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar na igreja e não com a fé do paralítico. O paralítico chegou paralítico, mas saiu andando. É verdade ou não é? O paralítico chegou paralítico, mas saiu andando. Ele viveu um grande milagre. Os mestres da lei chegaram paralíticos espiritualmente e foram embora paralíticos espiritualmente. Essa é uma paralisia. Eles viveram algum milagre? Viveram, sim ou não? Não, mas o paralítico viveu. O paralítico viveu. O paralítico alcançou o que almejava. E esses religiosos que dizia assim, eu não concordo com isso, eu acho que não é bem assim, eu acho que não funciona desse jeito. Lembre-se do que eu disse, você é quem vai definir quem você será, porque todos os personagens bíblicos vão existir hoje, todos, você é quem vai definir, e a Bíblia é justamente para que nós possamos nos moldar. Se de repente eu estou analisando aqui, eu estou com o espírito de Judas, eu preciso analisar, não aceita esse espírito em mim, não serei o Judas da vez. Espera aí, eu estou um murmurador de marca maior, tudo eu reclamo, tudo eu questiono, tudo eu discordo, tudo eu discordo. É o que eu disse, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Antes de mais nada, a gente tem que conseguir aconselhar a si mesmo. É verdade ou não é? Porque muitas vezes a gente sabe dar conselho na vida, não concordo, acho que tinha que ser assim, acho que tinha que ser assado. Não, primeiro aconselhe-se a si mesmo. Depois vamos dar conselho para os outros. É verdade ou não é? Porque geralmente a pessoa ele sabe muito para a vida do outro, mas não sabe para a sua. Ele sabe ensinar o que o outro deveria fazer, mas ele não sabe ensiná-lo ou ensinar a si mesmo. Isso precisa mudar. Isso tem feito com que muitas pessoas vivam uma vida estagnada. Muitas vezes ele está como um mestre da lei, ele sabe tudo, mas não faz nada de fé, não tem atitude de fé. E eu não quero ser um mestre da lei hoje, eu quero ser como paralítico.
Eu não permiti que o obstáculo, a dificuldade que eu encontrei no meu caminho fizesse com que eu parasse. Eu não permiti que aquele obstáculo, aquela dificuldade dissesse: eu vou voltar para trás e eu volto outra hora. Uma hora vai chegar a minha hora. Estou determinado. Eu vou viver isto. Eu creio, não quero saber o que está acontecendo com os outros, não quero saber, inclusive não quero saber se a casa está cheia ou não, eu vou alcançar o meu milagre. Não, mas está cheio demais, é muita gente para ouvir, muita gente para receber, não quero saber se tem muita gente, eu vou receber o meu milagre, eu vou alcançar a minha vitória, eu vou desfrutar da minha bênção, eu não respondo pela fé dos outros, eu respondo pela minha fé. Amém? Inclusive esse negócio de fé é um negócio muito interessante, tá? Deixa ninguém responder pela sua fé. Responda você pela sua fé. Às vezes as pessoas, não concordo com isso. Responda pela sua, não responda pela minha. Opine na sua, não opine na minha. Porque fé é algo muito particular. O que você crê, o que você não crê, de repente eu creio. O que você não faz, de repente eu faço. E o que importa é o que Jesus está achando. Se alguém concordou ou não concordou com a atitude deles, que absurdo, tirando o telhado, a cobertura da casa dos outros, todo esse movimento, não importa, ele foi abençoado, ele alcançou o milagre dele, ele chegou paralítico ali e saiu andando, ele viveu algo no meio de uma multidão, ele viveu algo extraordinário, porque dentro deles havia um espírito diferente, uma fé diferente. E os religiosos? E os mestres da lei? O que aconteceu com eles? Nada. Não viveram nada. Consegue entender? Sim ou não? Amém, pessoal? Analise isso, por favor. É aquela coisa, né? Eu não quero saber o que está acontecendo do meu lado, eu não quero ver, eu quero saber, vão responder por nós. Eu quero que Deus se agrade de mim. Eu quero que Deus se agrade da minha fé. Não quero saber, não é da minha conta o que está acontecendo do lado. Não é da minha conta a fé que os outros estão vivendo. Eu creio, eu vou agir e eu sei que eu vou viver o meu milagre. Eu sei. Como? Não concordo com isso. Aquilo ali está errado. Nossa, que absurdo. Quem ele pensa que é? Opa! Às vezes a gente passa muito tempo, sabe o que Jesus está chamando a atenção aqui? Jesus disse assim: por que vocês estão arrazoando, ou a outra tradução aqui, que diz assim, que versículo é? 6. Porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração. Já parou para pensar que muitas vezes a gente passa remoendo coisas que não vai acrescentar absolutamente nada na vida da gente? Só está gastando energia boa com coisa ruim? Já parou para pensar? Sim ou não? Jesus diz: por que vocês estão remoendo isso no coração de vocês? Por que está gastando um tempo tão bom com algo que não vai acrescentar absolutamente nada na vida de vocês? Não vai mudar nada. Puxa, isso é uma coisa que nós devemos pensar, hein? Muitas vezes nós gastamos muito tempo pensando em coisas que não vai somar, que não vai mudar nada, que não vai acrescentar nada. Nós passamos muito tempo remoendo coisas que não vai, aliás, vai me prejudicar ainda mais. Que eu estou pensando em coisas que não vai me acrescentar. Amém, pessoal? Gente, como eu gostaria, por mais que eu luto, hein? Como eu gostaria que você absorvesse, entendesse o Espírito, que eu não estou simplesmente transferindo palavra, estou tentando transferir o Espírito para você.
que muitas vezes, muita gente deixa de viver coisas maiores e extraordinárias, porque, primeiro, muitas vezes diz que tem fé, mas quando se depara com o primeiro obstáculo, diz assim, vou voltar para trás, porque acho que não tem que ser. Quando enfrenta o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, a pessoa olha e diz, não tem jeito, não tenho o que fazer, acho que talvez não seja a minha hora, não seja o meu momento. E o paralítico dá uma lição. O paralítico dá uma lição do que é você dar um passo a mais, andar uma légua a mais, é o que você não parar diante da dificuldade, eu creio e do jeito que está não vai ficar, não vou voltar para trás do mesmo jeito, eu vou chegar até Jesus, Jesus vai se agradar da minha fé, da minha atitude e vai ter que me abençoar. Como muitas vezes as pessoas passam mais tempo, ao invés de estar praticando e vivendo a fé do paralítico, está mais remoendo em si mesmo, ou dentro de si, coisas que não vai somar, coisas que não vai acrescentar. Outras vezes está só quem ele pensa que é, eu não concordo com isso, eu não acho certo isso, acho que não deveria ser assim, acho que não deveria ser dessa maneira, acho que não deveria fazer isso, acho que não deveria, 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 e quando deveria estar gastando essa energia para fazer o que eu acho que deve ser, e que realmente vai trazer resultado à minha vida, o que vai trazer bênção à minha vida. Simplesmente blá blá blá, palavras. Jesus, ele ouviu a fé deles ou viu a fé deles? Por favor, responda para mim. Jesus ouviu a fé deles ou viu a fé deles? Viu a fé deles. Jesus viu a atitude de fé. Jesus viu, tinha atitude de fé ali. Jesus não ouviu. Não foi blá 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 que ele ouviu. Não foi conversa que ele ouviu. Ele viu a atitude de fé. Amém? Fique em pé, por favor.